Quem diria, olhando para trás, que essa história ainda tinha um final feliz. Esses dois mundos distantes se encontram e nasce o amor. E quem diria, depois de tanta coisa, de tantos ajustes no coração, hoje eterniza a nova canção do mais puro amor. Olá, casais! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Inspire Só para Casais. Muito bom ter vocês aqui. Obrigado por cada um de vocês que já compartilhou os nossos outros vídeos, curtiu, já se inscreveu no canal. Obrigado porque isso faz muita diferença também para nós. O vídeo acaba alcançando mais pessoas e nós podemos inspirar novos casais. É isso aí. Olá, tudo bem? Muito bom estar aqui de novo, né? Podendo falar para vocês. Como o Beto falou, né? Não deixem de divulgar, divulguem esse trabalho. A gente faz esse trabalho com muito amor, porque a gente acredita no casamento, né? Ah, Mary, mas o meu casamento tá muito bom. Mas sempre pode melhorar, né? A gente sempre pode melhorar nessa área do casamento. A gente também né? achava que nosso casamento era bom, né, amor? Hoje em dia que eu digo que está muito bom, verdade. mas eu sempre acompanho pessoas que me inspiram. Por isso que o nome do nosso trabalho é Inspire, porque nós queremos sempre poder inspirar, né? Outros casais a ter um bom casamento, a ter um casamento harmonioso, né? A ter um casamento gostoso, a ter um casamento feliz, né? É possível ser casado e ser feliz, né? Amém. Vamos orar para que o Senhor possa estar abençoando esse tempo, para que Ele possa abrir novas portas, ou novas televisões, ou novos computadores, smartphones, para que recebam esse vídeo também, né? E sejam abençoados. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais esse tempo, por mais essa live que a gente está fazendo, Amém. Pai. Nós te pedimos que tu entre agora, Pai, nas casas, Pai amado, com a tua bênção, Senhor Jesus, Amém. E que o teu Espírito Santo possa, Senhor, também estar levando, Senhor Jesus, esse teu amor, dessa tua mensagem, Senhor, para esses casais. Obrigado, Pai amado, pela vida da minha esposa, obrigado pela minha vida, obrigado, Amém. Senhor Jesus, pelo meu casamento, Pai. Amém. Pelo que tu tens feito nesse casamento, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo isso. Amém. E te pedimos a tua bênção sobre essa noite, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Então, como vocês que nos acompanham sabem, toda última sexta-feira do mês nós nos encontramos aqui, né, para dar uma mensagem para você, para sua família, né, referente a casamento, né? Nós já falamos sobre o que é o casamento, sobre o valor da mesa, sobre comunicação. A última live foi sobre perdão, né? E hoje nós também queremos falar sobre mais um pilar do casamento que precisa estar muito bem firme, muito bem alinhado para que o nosso casamento cresça, né? Para que o nosso casamento seja sustentado, né? E esse pilar que sustenta o casamento se chama finança, gente. É um pilar é uma área muito delicada também no casamento, né? É verdade, a gente tem ouvido muitos casais com muitos problemas na área financeira e a gente sabe que isso interfere no relacionamento dos casais. O casal ele não consegue mais ter paz, ele não consegue mais ter relacionamento, um tenta jogar a culpa para o outro. Então nós viemos aqui para poder trazer um pouquinho mais de instrução para vocês, um pouquinho mais também da nossa experiência como casal na área financeira. Nós já passamos por muita dificuldade e Deus foi assim nos orientando para que nós pudéssemos ter uma área financeira saudável. Ah, a gente é rico? Não, não é esse o cara que sabe administrar bem a área financeira, né? Mas a gente consegue
viver sem ter grandes preocupações financeiras, mesmo porque a gente sabe que Deus está no controle de todas as coisas, né? E não é só questão de Deus estar no controle, né? A área financeira, ela fala muito de como eu administro essa parte do financeiro, né? Exatamente. Então, assim, hoje a gente vai estar dando umas dicas e amanhã, depois, se você quiser nos procurar, a gente também vai indicar pessoas para que você procure, que são, assim, pessoas instruídas nessa área, porque eu sempre digo assim, ó, tudo aquilo que a gente busca conhecer melhor, a gente consegue lidar melhor com isso, a gente consegue manusear melhor nessa parte, os recursos da nossa família, né? E por que não buscar ajuda para isso, né? Buscar ajuda, eu digo que não é vergonhoso, não. Eu digo que vergonhoso é você ficar devendo numa cidade inteira e ter seu nome sujo. Isso não é legal, sabe? Então, o legal é você buscar ajuda se você não tem habilidade nessa área, né? E eu vejo assim que uma das grandes dificuldades na questão de quando nós entramos para um casamento é justamente porque a gente viveu uma vida de solteiro até então, até vamos dizer assim, a preparação para o casamento, porque a gente que trabalha com filmagem, a gente sabe como é essa preparação toda financeira para entrar para um casamento envolvendo festa e ali vai. E a gente vê assim que nós estamos numa vida de solteiros e nós queremos continuar essa vida de solteiros dentro do casamento, onde cada um faz a sua parte, onde cada um tem o seu dinheiro, eu faço o que eu quero com o meu dinheiro. Só que eu preciso te dizer que a partir de agora não existe mais o eu, mas existe o nós, o nosso casamento. Nós não somos individuais mais. Então nós temos que prestar atenção com isso. Que hoje eu não devo mais satisfação, não tenho mais deixar de dar satisfação. Hoje eu sou obrigado a dar satisfação para minha família. Não se pode mais fazer planos isolados, né? Sem que sejam discutidos em família, né? Porque nós somos uma sociedade a partir do momento que nós entramos num casamento. E aí a Mary começou a ser sócia, ela entrou numa sociedade comigo e eu com ela, a partir do momento que nós dissemos o sim lá no altar. Né? E a partir do momento que eu sou sócio dela, eu devo satisfação a ela, ela deve satisfação a mim. Sim. E isso tem que ser feito com muito amor um com o outro, para que a gente possa ter harmonia e não discussões feias em relação a essa área do casamento. Sim, né? É aquela história, né? Eu ouço muitos, principalmente homens, né? Mas também as mulheres falam isso, né? Ah, ninguém tem nada a ver com meu dinheiro. Meu dinheiro é meu dinheiro, o dinheiro dele é dinheiro dele. Ninguém tem mais nada a ver com meu dinheiro. Deixa eu te falar. Deixa eu te falar. Se você casou, agora o seu esposo tem algo a ver com o seu dinheiro, a sua esposa tem a ver com o seu dinheiro e seus filhos também têm o direito de saber para onde vai os recursos da família, né? Até porque nós podemos até instruir os nossos filhos, né? Em momentos de dificuldade, poder chamá-los e dizer, ó, queridos, eu vejo pais fazendo isso, né? Eu tenho uma amiga minha que ela disse que nesse momento de Covid, eles também entraram em crise financeira, eles chamaram as crianças, sentaram à mesa, eu achei muito lindo, eles sentaram à mesa e explicaram, olha filha, você não vai mais poder fazer dança, para o menino você vai ter que largar o judô por um período, porque infelizmente nós vamos ter que reter as despesas, né? Porque em momentos de pandemia nós temos que cuidar. Aliás, hoje, amor, eu estava dirigindo e por acaso estava com a rádio ligada e falava que 65% da população brasileira está endividada e 25% não vai conseguir pagar as contas esse ano. Então, com as dívidas, os cartões de créditos estourando. Então, assim, foi uma coisa que nos pegou de surpresa, né? Então, assim, agora, queridos, a renda é da família e nós prestamos conta a uma família. Não é mais o meu dinheiro nem o seu dinheiro, né? E também nós precisamos prestar atenção no detalhe de que
não importa quem ganha mais ou quem ganha menos dentro da família. Eu já disse pra Mary, né? Eu não me importo de ganhar menos do que ela. Se ela ganhar os seus 10 mil reais por mês e eu ficar em casa cuidando da casa, ó, não tenho problema. Aceito propostas. E, ó, faço toda a limpeza da casa, faço o almoço e à noite ainda eu fico, o horário que ela volta pra casa, eu tomo meu banho e fico cheirosinho só pra ela poder me usar. Nossa. Não tenho problema com isso. E aí a gente vê assim que o casal ele acaba medindo forças dentro de do casamento usando a questão financeira. Porque aí um fica dizendo, não, mas eu ganho mais, você tem que entender que eu ganho mais. O outro diz assim, não, mas sou eu que ganho mais, você sabe que a gente está tendo isso porque eu que estou trabalhando mais e estou ganhando mais. E na verdade não existe um mais ou menos. A fonte, a fonte de recursos ela tem que ir para um caixa só. Assim como os gastos vão sair desse mesmo caixa, mesmo. Sempre visando a harmonia da família, né? Nos gastos desse recurso. Na família, nós não podemos mais pensar individualmente. Ah, eu vou botar um som power no meu carro, eu vou comprar uma roda especial para o meu carro e eu não consulto nem a minha família. É um sonho de consumo, uma roda, mas eu não vou trocar. A roda que vive falando dessa roda, gente. Eu não vou trocar, é supérfluo devo dar a roda para esse homem, deixar ele comprar essa roda, agora não pode comprar nada. Agora os gastos estão contidos. Mas é isso, né? Nós não podemos ficar medindo forças, não podemos separar, nem dividir e nem esconder, gente. Isso acontece muito, assim, eu falo de mim como mulher porque isso acontece muito. Quando nós vamos nas lojas comprar alguma coisa, por exemplo, assim, eu sou muito regrada, o meu esposo não precisa se preocupar com essas coisas, né? Mas, por exemplo, eu cheguei numa loja essa semana, inclusive aconteceu isso. Eu disse, nossa, eu queria um tênis preto e eu vi um tênis bordô. Eu sou doida num tênis bordô. Aceito presentes, tá? Eu sou louca num tênis bordô, né? E assim, eu sou muito tranquila. Então, assim, o tênis que eu queria nem era tão caro. Mas não tá em condições de estar gastando dinheiro à revelia, né? E aí a moça disse assim, leva esse bordô também, tá tão barato. Ela falou assim, teu marido não vai nem perceber. Eu disse, não, querida, lá em casa não funciona dessa maneira, né? Lá em casa, graças a Deus, nós temos muita transparência. A menina ficou até vermelha, sabe? Porque ela ficou muito sem graça. Mas é o que realmente as pessoas fazem. Não, a tua esposa não vai saber. O teu marido não vai saber, né? Então, assim, gente, outra coisa que eu quero também esclarecer, né? Nós não estamos aqui dizendo que isso precisa ser uma forma única, engessada, né? De fazer as coisas. Não é isso. Por exemplo, assim, até antes da pandemia, eu nunca precisei dar o meu dinheiro para casa ou usar do meu dinheiro para pagar as contas da casa, né? O Beto existia esse acordo e, na verdade, assim, a gente tem um caixa que vai tudo para lá, principalmente o que é da produtora, a gente trabalha em cima disso, onde, como a Mary ajuda, ela é sócia também na produtora, majoritária, porque é ela que manda nas coisas, né? Sim, e eu penso que eu mando. E aí, assim, a gente sabe que vai para... É dali que vem a nossa renda da família, então o que ela ganhava, porque ela também trabalha, tem outros trabalhos, esse dinheiro que ela ganhava, ela também podia usar para ela, não precisava ter. Só que a situação mudou, então nós temos que entrar num acordo novo, num novo acordo, e é tão interessante, e é tão gostoso isso, porque na verdade não precisou se sentar para dizer, agora eu vou precisar, não. Automaticamente a Mary, e isso entra pela questão da cumplicidade do casal, a Mary ela já se ofereceu a dizer, não, deixa que isso aqui eu pago, deixa que isso aqui eu vou acertar, isso eu agora estou ganhando um pouquinho mais, então deixa que isso aqui eu vou acertar, eu sei que está entrando menos na produtora e tal, o nosso ganho está muito menor, a gente perdeu muito evento, né? Então a gente está assim, precisando conter, né? Conter e ter essa cumplicidade e ter também. Essa habilidade, né? Essa habilidade então, de mudança. Para né? nós, a gente hoje é tão tranquilo nessa área financeira, resolvido, né? Que para nós não há problema nenhum hoje de trabalhar juntos com isso, né? Então, assim, no começo do casamento era mais difícil. O Beto era muito mão fechada.
Tipo, não podia nada, entrava tudo num caixa só, eu não tinha direito de comprar nada. E isso me frustrava enquanto mulher, porque eu trabalhava o mês inteiro e não tinha direito de comprar nada pra mim, né? E claro que então a gente foi amadurecendo e tudo, e isso mudou, né? Até porque nós aprendemos que então as finanças agora, os recursos são da família, né? Então assim, mas como o casal precisa então assim chegar num acordo, né? Que beneficie a família como um todo. Um plano, né, que administre melhor os recursos e também as despesas, sejam elas da família ou individuais. Então, assim, mesmo que eu tenha despesas individuais, por exemplo, os gastos que eu tenho, eu pago com o meu, quando, né, não estava nessa época agora, que mudou um pouco, eu comprava as minhas coisas, eu pagava as minhas coisas e estava tudo certo. Mas visto, salvo assim, ó, por exemplo, o Beto quer fazer um investimento alto para uma coisa pessoal. É lógico que ele vai conversar comigo. Eu não posso sair comprando uma coisa alta, um valor exorbitante. Por exemplo, eu vou trocar os móveis da sala e não vou comunicar ao meu esposo. Né? Vai dar um infarto. Gente, isso não é assim. Não pode ser assim. Porque daí o casal se atola em dívida isso vira uma areia movediça. A pessoa não sai mais daquilo, né? E mesmo que tenha sobrando, também não é sábio fazer sem comunicar ao marido, ou sem comunicar à esposa, ou pedir opinião. A gente já ouviu um testemunho uma vez em que uma pessoa, um homem, ele construiu uma casa gigante, linda, maravilhosa, e quando ele acabou a casa, ele fez uma surpresa para a esposa, vendou os olhos dela, levou ela para dentro da casa, fez assim, sabe, um arranjo legal lá dentro de casa, deu flores para ela e tudo. E quando ela tirou a venda, ela não teve reação nenhuma, e ele estranhou, e ele pediu, nossa, você não está feliz? Ela disse, não, porque eu não tive participação nenhuma nesse teu sonho. Você não veio pedir para mim qual era o meu sonho de casa. Você simplesmente foi fazendo individual. Então, eu até acho que você deveria morar sozinho nessa casa. Porque eu não tive participação no teu sonho. Então, isso é casal. Nós precisamos ter participação um na vida do outro. Nós precisamos permitir que o outro viva a nossa vida. Nós não temos mais individualismo. Nós precisamos viver juntos. Também na área, e principalmente na área financeira. Porque se a área financeira está mal, cara, o sexo vai estar mal também, a comunicação vai truncar, então tudo fica sabe, ruim, é né? uma bola de neve isso aí, entende? Então, para isso acontecer, é importante essa comunicação inteligente, né? Para chegarem a um acordo, é preciso existir transparência nesse assunto, né? Então, assim, eu não tenho nada escondido, meu esposo não tem nada escondido, nós temos que ter muita transparência, né? E a grande pergunta que a gente tem recebido de muitos casais é quem deve administrar as finanças na casa. Na verdade, pelo que a Bíblia fala, é o homem que deveria administrar, mesmo porque a Bíblia fala que o homem é o cabeça do lar. Então, como cabeça do lar, ele deveria tomar essas rédeas. Mas a gente sabe que tem muito homem que não tem habilidade para a questão financeira, não sabe administrar. O cara acha que o cara recebe o salário, tem 3 mil reais na conta, ele acha que ele tem 3 mil reais para gastar durante o mês. Não, não tem. Você tem todos os gastos e o que sobrar, ainda tem que ver se não vai precisar guardar para outras coisas. Então, ali ainda tem esses gastos e aí você vai saber o que vai sobrar na conta. E aí a pessoa começa a gastar para 3 mil reais e quando vê não sobra nada, né? E aí a gente vê assim que tem situações em que a mulher ela é muito melhor na administração, ela sabe o que pode gastar, o que não pode. É importante, é importante a gente também saber que, por exemplo, um testemunho que eu vou falar para vocês. Aqui em casa eu não cuido mais da questão financeira. Eu sei o que tem no banco, eu sei o que entra, o que vai entrar, eu sei o que a gente pode gastar. Agora tá sendo bem pouco, né? Agora a gente sabe o que não pode gastar. Tá melhor do que quando nós casamos, né? Porque quando nós casamos nem entrava, né? Aquela coisa era... nós já chegamos ao fato, assim, na época, no início do casamento, de precisar de cesta, de receber um sacolão na casa, no dia, né, Mary? Na porta da casa, porque não tinha comida. E tinha acabado a comida e Deus mandou
tocou o coração de uma pessoa que a gente até hoje não sabe quem foi, mas a pessoa veio doar uma cesta básica caprichada, com carne, né? E tudo, né? Mas então, hoje é a Mary que está cuidando da questão financeira aqui em casa. Por isso que a gente riu, né? Porque na verdade aqui daí o controle é bem... ferrado. É bem radical. Mão fechada. A Mary é daquela que... Aprendi com o mestre. A Mary é daquela que ela mergulha no rio. Aprendi com ele. Um punhado de farinha na mão, ela vai até o fundo e volta e a farinha tá seca. Mas é importante porque, tipo, eu não cuido mais de, tem conta de luz para pagar, tem telefone... Não precisa preocupar eu não com tô isso, preocupado, né, com isso. Por quê? Porque eu tenho as minhas preocupações na empresa, eu tenho minhas preocupações no trabalho, no ministério também. Então, ela é que cuida dessa questão financeira, porque ela alivia para mim. E ela tem uma habilidade muito boa, muito organizada. Ela tem as pastinhas com todas as contas separados, o que é de luz, água, tá tudo separadinho. Então a gente sabe aonde procurar quando precisa. Isso é muito legal. Então, quem deve então administrar, respondendo, né, a pergunta que foi feita, né? Então, quem deve administrar é a pessoa que tem habilidade, né? Que tem mais habilidade e também o tempo para isso, né? Principalmente aquela que sabe dizer sim e também a que sabe dizer não, né? Não para tudo, assim, não, né? Não para as coisas supérfluas, como é que é? Supérfluas. Tá, ele sempre me corrige nessa palavra. Então, que sabe administrar, que tem habilidade, né? Precisa ser uma pessoa controlada, não consumista, né? Nem mesmo avarenta, né? Então, assim, sim, porque eu era avarento no começo de casado, né? Aí também tem que ter o equilíbrio, né? A Bíblia diz que o avarento, ele põe a família em apuros, né? Então, assim, porque ele, de fato, ele acaba sendo uma pessoa tão desejosa do dinheiro que acaba deixando a família até meia fora do contexto da vida, né? Quando a pessoa é muito avarenta, né? Então, assim... quem administra melhor e tem habilidade para isso é que deve administrar, né? E você não precisa ser um expert em economia, ter estudado em grandes faculdades para administrar o seu lar, sabe? O que a gente precisa, né, é buscar conhecimento, sabe? A gente pode ler livros, pode... querer saber o que pessoas bem-sucedidas fizeram, né, para poder ter esse sucesso, ler, assistir bons vídeos, tem muito vídeo bom de pessoas boas, bem-sucedidas na internet, buscar ajuda de pessoas também, de amigos que você conhece que são bem-sucedidos, que têm um controle financeiro muito bom, sabe? Então, é importante buscar conhecimento também nessa área, né? Mesmo porque o bom administrador, ele não é aquele que tem muito dinheiro e que às vezes não faz nada com esse dinheiro, mas é aquele que com pouco dinheiro ele faz muita coisa. A gente vê assalariados ali que tem poupança, que tem dinheiro guardado na poupança. A Mary, quando ela trabalhava ela dava aula no começo de casado, ela conseguia guardar, ela ganhava acho que 200 e pouco no máximo. R$258. Ela guardava R$50 por mês, sabe? E assim, ó, faz um teste, R$200 por mês ou R$100 por mês. Com R$100 assim, por mês... Eu sempre digo assim, sabe, amor? Você não precisa guardar muito. Comece com pouco, mas sempre procure guardar. Cria essa cultura, né? É uma cultura, é um jeito de viver, né? E hoje, assim, esses tempos até o Beto comentou, até no meio da crise eu consigo guardar dinheiro, É verdade, né? nossa. Então, assim, porque eu sou muito regrada com isso, porque isso faz parte hoje da minha rotina financeira, né? Eu sempre vou ter guardar um dinheiro. Outra dica legal é faça um investimento de algo legal, uma coisa que não perde valor, tipo assim, faça uma prestação, invista numa aplicação legal, numa coisa legal para você, procure auxílio nisso. E invista o seu dinheiro em coisas que vale a pena. Por exemplo, assim, tem gente que gosta de ter um carrão e tal. Não, tudo bem, se você tem condições de ter um carrão, tenha. Mas, poxa, a gente vê tanta gente que não tem esse dinheiro para ter um carrão e, de repente,
gasta com um carrão e o carro desvaloriza. Então, por que não gasta num terreno? Por que não faz uma compra, uma prestação que você vai pagar há muito tempo, mas pelo menos lá na frente você tem um bem que valoriza? Você vê agora um loteamento novo que estão construindo, vai lá, compra lá. Às vezes você consegue comprar um terreno por um preço bem mais baixo. Eu conheço amigos que compraram terrenos por 80 mil que agora valem 200 mil. Porque super valoriza, né? Um terreno é uma coisa que sempre vai valorizar. Então, assim, faça um investimento seguro, né? Faça uma coisa, assim, que seja importante, né? E sobre essa coisa, assim, de quem não precisa ter muito dinheiro, eu aprendi muito com a minha mãe. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito simples, mas minha mãe nunca teve dívida, nunca teve conta para pagar. Eu nunca vou esquecer que daí, quando eu comecei a trabalhar, eu fiz dívidas. E ela me levou em cada loja e falou que não podia vender para mim e que ela não ia pagar minhas contas e que eu ia ter que pagar sozinha. E aquilo para mim foi uma lição de vida. Então, assim, a minha mãe nunca foi uma pessoa que ganhou muito dinheiro, né? Eles sempre foram assalariados, mas eles compraram as coisinhas deles, eles tinham as coisinhas deles, tudo sempre em dia, tudo sempre em ordem. A minha mãe sempre foi muito regrada com dinheiro. Então, assim, não eram ricos. Eu vejo o rico no vermelho, né, amor? Muita mesmo gente porque, que assim, tem né, dinheiro amor, que está sempre no vermelho. Mesmo porque, assim, né, me fugiu o que eu ia falar agora. Tu entrou com essa última frase, mas assim, a gente não precisa ter uma conta grande para ter crédito. Nós temos que ter nome. Tem um nome limpo, né? Um nome que tenha crédito. Isso. Porque o dia que você não tem dinheiro, de repente você tem crédito para poder conseguir esse dinheiro. Isso mesmo. Né? Isso a minha mãe também sempre falava, né? E em Lucas 14, 28, 30 também nos ensina uma coisa muito importante. Eu vou ler só o primeiro versículo, que é o 28, depois você pode ler até o 30, né? Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem como acabar? Ou seja, o que a Bíblia nos ensina também? Isso é planejamento. Né? Então, quem não tem planejamento não chega a lugar nenhum. Nós temos que ter metas, nós temos que ter foco, sabe? Nós temos que investir pensando no futuro, né? Não é uma questão de ter muito pouco, mas de saber administrar o que tem, Amém. né? Aí até agora, até vem a frase que eu falei agora há pouco, né? A gente segue um pouco o script, mas aí a gente sai um pouco, volta, né? Que tem muito rico no vermelho e pobre que não tem dívida. É verdade. Né? Gente assim, assalariada que tem tudo muito certinho, muito regradinho, isso é muito legal. Porque aquilo que o meu esposo falou, você não precisa ter dinheiro, você precisa ter crédito, um bom nome, né? Todo bom administrador, ele tem autocontrole. Ele não compra na emoção e nem por desejo. Porque quem só compra por desejo se transforma num consumista desenfreado. Né? Então, assim, desejo, queridos, eu tenho muitos, mas eu, de fato, me controlo. E ó, eu posso dizer que ela se controla mesmo. Nossa, é controlada demais. Teve até uma situação em que uma vez nós fomos para o Paraguai, ela foi com R$300, né? Ela voltou com 400. Ela não roubou. Não, mas eu negociei já, o que ela fez lá, ela comprou umas coisinhas lá, mas ela não comprou nada para ela. Ela foi para lá com esses 300, ela comprou uns lenços para vender. Não, na verdade eu dobrei o valor. Né? E aí assim, ela só fez dinheiro, ela não comprou nada para ela. E foi uma viagem que não tinha cunho assim nenhum de ficar comprando coisa para trazer para vender e tal. Foi só para passeio mesmo. A gente nunca tinha ido para lá, né? Muito tempo sem ir. A Mary nunca tinha ido, eu tinha ido uma vez, mas quando eu tinha 15 anos só. E aí no fim a gente foi para lá e a mulher voltou com todo o dinheiro e mais um pouco. Então ela é muito controlada, sabe? Para você conseguir vender alguma coisa para ela tem que ser muito convincente e ela tem que estar assim muito certa de que realmente ela está precisando. Até eu uso uma técnica com ela agora quando a gente vai para uma loja, coisa assim, ela diz: amor, o que você acha dessa blusa e tal? E aí eu digo para ela, né? Você está precisando? Sacanagem. Não, isso não se pergunta para mulher, né, gente? Por favor, essa
pergunta ela é muito feia de fazer para a esposa. Não, você tá precisando, nunca tá precisando mesmo, né? Eu até brinquei que eu disse que nessa pandemia eu nunca vi, eu nem imaginava que eu tinha tanta roupa, né? Que falta agora, falta lugar para ir, então tem roupa sobrando. Sempre. Gente, eu chego a imaginar os looks na minha cabeça que eu posso fazer e não tem para onde ir, né? Mas tudo bem. Mas tá, daqui a pouco volta tudo. É bem isso. E hoje a gente tem assim, quer deixar para vocês uma tarefa para que vocês possam fazer, e eu acho que ela é muito boa, porque isso também fez diferença na nossa vida, né? E a gente vê assim que ela ajuda demais nessa questão de organização, principalmente, né? Do que a gente pode fazer ou não deve fazer. Então a gente gostaria de pedir para que vocês façam uma planilha com 3 colunas. O que a gente vai colocar em cada coluna? Na primeira coluna você vai colocar obrigatório, na segunda coluna você vai colocar importante e na terceira coluna supérfluo. Então, o que seria obrigatório, queridos? São os gastos que nós não podemos negar, né? Que nós não temos como ficar sem eles, são as nossas as necessidades básicas, né? Que é aquela história, né? É aquelas continhas que vêm todo mês, luz, água, telefone, né? Internet. Por exemplo, para nós a internet é muito importante. Eu vejo assim que às vezes para quem tem filhos pequenos também a internet é muito importante. Às vezes para quem tem um filho pequeno a TV de assinatura é muito importante, né? Mas são coisas assim que você na sua casa você vai ver que são importantes, né? Ela é importante, mas não é obrigatório. Que não... que são obrigatórias, né? Desculpa, eu confundi um pouco aqui. Então, que elas são obrigatórias, que é alimentação, luz, água, moradia, né? Papel higiênico, não pode ser... comida... Né? Que não pode ser tipo assim... Papel higiênico não pode faltar. A gente viu agora no Covid que a primeira coisa que acabou nos supermercados foi o papel higiênico. Gente, eu não sei o que acontece. As coisa de louco, né? As pessoas têm um negócio, né? Pode com papel faltar higiênico. Comida, mas não papel higiênico. Não papel higiênico, né? E assim, dentro do orçamento. E o aluguel, né, gente? Quem paga aluguel tem que estar certo que e precisa o aluguel pagar. dentro do orçamento. Porque a gente vê gente também que ganha R$1.000 por mês e gasta 900 de aluguel só porque quer uma casa melhor. Sabe? E às vezes não é por necessidade, mas é por luxo. Por luxo, né? Para poder dizer, né? Que tá numa casa melhor, né? Canso de ver gente que não, eu tenho tudo do bom e do melhor, então, mas o obrigatório é dentro da nossa realidade também, né? Isso, por isso que eu falei até da TV de assinatura. Às vezes, para uma família que tem uma criança pequena, principalmente agora, que está em casa o tempo todo, que não quer deixar a criança assistir a TV aberta, que só tem lixo, às vezes para ela é importante ter uma internet para colocar um vídeo no YouTube, coisa assim. Então, assim, dentro da sua realidade, você vai ver o que é obrigatório. E daí vem também o que é importante. E aí na segunda coluna você vai colocar importante. E o que seria importante? São os gastos que precisamos, mas que podemos viver sem eles também, sabe? É aquela coisa assim, ó. Vamos fazer a reforma da nossa casa, vamos trocar algum móvel da casa, vamos comprar ou trocar o automóvel, né? Celular, internet. O celular, hoje eu vejo que ele é importante, talvez até ele seja obrigatório em algumas situações, e aí vai de quem trabalha com o quê e tal, mas a gente tem que saber o nível do celular também. Nós aqui em casa nunca gastamos com celulares de última geração e tal. A gente sempre procura um celular que atende às nossas necessidades e isso é o que importa, né? A internet, um plano de internet maior, menor e tal, isso também a gente tem que medir. Plano de saúde é importante, mas a gente está com condições de fazer, né? Então nós temos que medir isso também. Até porque, né, amor? Eu digo assim, às vezes a pessoa tá pagando um plano de saúde tão caro que ela tá quase morrendo de infarto de tão caro que tá o plano. Quando vai pagar, né? Quando vai pagar, a pessoa passa mal e aquilo traz até um desgaste para ela. Então, talvez no momento ela não possa ter esse plano de saúde, né, gente? Para nós, assim, a gente sentiu bem na época do início do Covid. Quem acompanhou as nossas outras lives já ouviu essa história, mas a gente achou que era importante na hora ali, um pouquinho antes de começar isso tudo, reformar o banheiro.
E aí a gente foi lá, né? E aí a gente quis, assim, fazer alguma coisa, assim, melhor, porque o banheiro que a gente tinha aí era desde que nós a gente casamos, mudou, desde que nós construímos aqui, né? a casa, né? Então... Mas assim, também tem que explicar que, na verdade, isso foi antes de acontecer o Covid, sim, antes né, de começar. Aqui, antes assim, de as parar nossas tudo. finanças estavam todas certas. Então, tipo, agora nós vamos fazer essa reforma do banheiro. Só que a gente deixou 2 anos, né? A gente tava querendo arrumar esse banheiro, né? Trocar e tal. Tava umas coisas mais encardidas que não saía mais. Então a gente queria trocar. O móvel tava bem despedaçado e tal. Feio. Então, assim, então a gente foi enrolando. E aí, 15 dias antes de parar tudo, porque ninguém imaginava que isso ia acontecer. Na sexta-feira nós fizemos a compra e na sexta seguinte parou tudo. Nós fomos lá, compramos o móvel e tal, até parcelamos em 2 vezes só, porque estava tudo sob controle, né? Ia acontecer um evento, em 15 dias a gente já ia entrar o dinheiro para isso e tal, e aí parou não tudo. Entrou. E aí nós ficamos sem entrada, os eventos foram todos cancelados, não houveram essas entradas, mas assim, a gente sempre tem, isso partiu da Mary, a questão da gente fazer essa questão de ter uma reserva, né? Então a gente acaba tendo essa segurança que é a reserva. É lógico que a nossa segurança está no Senhor. Sem dúvida a segurança é Deus. Muito nessa nós pandemia, quase não né? precisamos mexer nessa reserva, porque Deus tem nos dado o maná de cada dia, e Ele tem dado a cada dia o maná que nós precisamos. Então a conta vem para pagar a semana que vem, o Senhor providencia. Então é muito gostoso isso, depender de Deus, sabe? E a gente realmente está experimentando isso de fato, a gente está dependendo de Deus diariamente. E é maravilhoso isso, sem dúvida. E agora, então, nós falamos do que é obrigatório, do que é importante, e agora nós vamos falar do que é supérfluo, então, né? a terceira coluna, você coluna coloca ali supérfluo. O supérfluo, né? Então, o que seriam os supérfluos? São os gastos relacionados aos nossos desejos, né? Aqueles que nós podemos viver tranquilamente sem eles, né? Sem esses gastos. Podemos sim traçar uma meta para alcançá-los, mas não podemos comprometer o orçamento familiar para isso, né? E geralmente se constrói um plano para aquisição dos sonhos, né? Então a gente traça um plano em família, né? Porque é importante que a família esteja por trás de tudo, né? E inclusive os filhos. Isso, incluir os filhos, né? Até para que eles saibam se a gente pode agora fazer ou não, né? Até porque muitas vezes a gente promete, né? Ah, por exemplo, nas férias de julho, filho, a gente vai para um hotel fazenda. Mas de repente agora você não vai. Dá mais. E a criança não entende por quê. Poxa, pai, você prometeu. Não, querido, nós prometemos, mas agora a situação mudou, né? Então, por isso é bom incluir as crianças no nosso projeto familiar financeiro também, né? Eles fazem parte disso, né? Então, viagens, carro mais novo, casa maior, um celular mais top. Claro que você pode ter tudo isso, né? Desde que você comporte, desde que sua renda familiar comporte. A TV por assinatura, um sapato do desejo, né? Uma bolsa do desejo para nós mulheres, né? Então é observar que isso não é igual para todas as famílias e também não é algo fixo para a vida toda, né? É uma coisa assim, hoje posso, amanhã pode ser que não dê, né? Então, assim, mas por isso que é bom ter essa comunicação, é bom ter essa transparência, né? Porque a ordem pode mudar e a situação, né? Tudo pode mudar, né? E é importante falar também que essa tarefa, ela deve ser mantida dentro da realidade da família, que vocês que vocês usem e voltem novamente para essa planilha daqui a meio ano ou daqui a um ano. Eu acredito que meio ano seria ótimo, para que vocês possam avaliar se continua nessa ordem. Porque é lógico que tem situações em que vocês vão poder alternar ou vai ser obrigado a alternar de coluna ali, né? A alterar a coluna. Nós tivemos por exemplo, durante 6 anos, nós tivemos como importante na nossa vida viagens para Belo Horizonte, viagens aéreas, porque é muito longe e tudo, porque a Ananda morava lá, a nossa filha. Então, nós tínhamos como regra que pelo menos 2 vezes por mês a gente viajaria para lá. Não, e uma vez por ano, e uma vez por ano ela viria para cá.
né? Então, ou a gente faria o inverso, 2 vezes ela vinha e 1 vez nós íamos. Então, nós tínhamos isso como regra, então tinha que fazer parte do nosso planejamento, mesmo porque a gente queria estar junto dela. Claro, ela não faz parte podia. da nossa família. Isso. Ah, mas teve época que a gente não pôde fazer as 3 viagens? Teve épocas que a gente teve que dizer, olha, Nanda, me desculpa, a situação aqui apertou, a gente vai ter que deixar passar e a hora que melhorar a gente vai. Então é importante ter essa comunicação, sim, não só entre nós, mas também com ela que não entendia daí, porque estava, né, fora, né? Então, assim, e também teve vezes que ela veio mais vezes, né? Isso. E até depois, assim, por um período antes dela, até depois que ela casou ali no começo, nós fazíamos assim. Então, nós não íamos, porque era um gasto dobrado, e nós combinamos com eles que daí ainda nós dávamos a passagem para ela, e o John pagaria dele e eles vinham, né? Porque isso também era uma forma de economizar. Então, tudo a gente ia remanejando conforme a gente podia fazer com a questão financeira. E falando hoje em viagens, elas podem ser tiradas, principalmente na situação em que a gente está vivendo hoje, esse ano todo, a gente tira da coluna importante e a gente joga na coluna supérfluo, porque hoje se torna supérfluo. Nós não temos condições financeiras hoje para ir viajar. Nós precisamos cuidar dos nossos gastos, porque nós não sabemos até quando, né? Porque o que está entrando é muito pingado, né? Então a gente sabe que tem muita empresa que a gente está fazendo e tal, mas é dentro de uma realidade que hoje nós precisamos mudar de coluna. Talvez ano que vem a gente possa voltar para botar para importante também, porque é importante, como a Mary falou, é importante que a família, que o casal possa ter esse momento, né, de lazer. A própria Bíblia diz que o homem feliz é aquele que pode usufruir, né, do bem do seu trabalho. O que é o bem do trabalho? É justamente o dinheiro que a gente ganha por ter trabalhado, né? Então a gente precisa ter essa habilidade de saber o que vai em cada uma das colunas. Sempre em conjunto com a família e nunca individualmente. Porque o que pode ser importante para mim, pode não ser importante para Mary. Como, por exemplo, a questão da roda. A roda vai entrar no supérfluo na nossa família, claro. Quando der, a gente talvez faça um planejamentozinho para poder comprar essas rodas, tal. Mas assim, não é uma coisa que é importante. Ela é totalmente supérflua. Porque o carro anda com as rodas que ele tem. Muito bem. O importante nisso tudo, né, assim como nas demais áreas do casamento, precisamos ter muita transparência e confiança um no outro, né, nessa questão financeira principalmente, né, lembrando sempre que não é mais eu, né, e que somos nós, e que tudo que nós fizermos deve ser discutido em família, e nós temos que chegar a um consenso, a um acordo conjunto, não mais individual, né, porque hoje nós somos sócios. A vida de solteiro acabou, agora nós somos uma família, né? Então, assim, é muito triste quando às vezes a gente vê casais assim destruídos, a família destruída por conta de alguém que usou o dinheiro da família, né? Usou o dinheiro da família escondido e acabou se envolvendo em grandes dívidas. Teve uma outra situação, né, também, né? Que o cara, ele vendeu o carro, o dinheiro entrou na conta e ele ia negociar o carro uns dias depois. Quando ele foi fechar o negócio, ele foi tirar o dinheiro da conta, cadê o dinheiro? Não tinha nem a metade lá. E aí ele ficou louco. Aonde que foi esse dinheiro? Ele foi averiguar e tal. Ele descobriu que foi a mulher dele que tinha gasto. Que tinha feito compras... Não, acho que ela emprestou, né? Ela gastou um pouco e ela emprestou outra parte. Mas sem comunicação. Isso é muito sério, muito e assim, sério. Eles acabaram ficando sem carro. Porque era o recurso que eles tinham para trocar o carro, né? Então, assim, é imprescindível que o casal tenha uma comunicação super inteligente e forte dentro dessa área financeira. Transparência, Transparência, né, gente? é a palavra-chave. Transparência, né? Então, assim, não podemos comprar por emoção e não compramos por ansiedade para tirar a depressão, né? Sabe aquela história, hoje eu tô depressiva, eu vou fazer compras, Vou pra internet, gastar. Vou pra internet gastar. AliExpress. Não que você não possa fazer isso. Claro que você pode, mas você tem que ver a sua condição financeira, né? Então, toda pessoa que administra bem não compra com base nas emoções, né? Nessas situações, compramos o que não precisamos para mostrar para quem não merece
aquilo que não interessa para outra pessoa, né? Só para mostrar uma coisa que eu não sou, ou que eu não tenho, né? E o pior de tudo, né? Com o dinheiro que não tem. Com o dinheiro que não tem. Então, assim, nós não precisamos disso, gente. Nós não precisamos disso. Nosso conselho é que se as suas finanças elas não estão boas, mesmo que você ganhe pouco, ou, sabe, é uma questão de administrar, que você busque ajuda. Como eu falei lá no começo, né, lembra que eu comentei que mesmo que você ganhe pouco, você pode saber administrar bem e fazer render melhor esse recurso, né, que a família tem. Podemos sim viver uma vida em harmonia em nossa família quando cuidamos bem de nossas finanças. Como eu já falei no começo, nós não começamos o nosso casamento com uma situação financeira boa. Sim. Nós realmente, nós na verdade não tínhamos nem para onde ir morar. Quando a gente decidiu casar, não tinha móvel, não tinha, né? E aí a gente foi comprando, foi ganhando, foi parcelando coisas em 18 vezes para poder dar conta. A gente também hoje não aconselha, né, gente? Porque eu vejo assim, sabe? A gente vê os casais, às vezes, novos se envolvendo em tantas dívidas. É verdade. Para poder, então, fazer um casamento ou fazer... Gente, se a gente puder dar um conselho, isso não é a melhor forma de começar um casamento. Começar um casamento já cheio de dívida não é legal. Faça um planejamento também para isso. Vai fazer um casamento, quero fazer um casamento para não sei quantas pessoas. Faz um planejamento, né? Tudo que você planeja, um sonho que você tem, eu acho legal, né? Às vezes a gente tem sonhos e a gente tem que... Os sonhos nos fazem, né, ter ânimo para trabalhar, para fazer as coisas, né? Mas assim, faça um planejamento, né? Não compre por emoção, porque não vale a pena, porque isso traz um desgaste muito grande para a família, né? Para o casal. E, gente, desgasta mesmo e pode vir a sucumbir o casamento, né? Sim, por muitos conta casais. Disso, né? As 3 áreas mais importantes dentro do casamento que a gente vem trabalhando com vocês é a questão da comunicação, a questão financeira e a questão sexual. Só que a questão sexual, ela simplesmente é a celebração dessas primeiras duas que a gente falou. Se essas duas estão bem alinhadas, a relação sexual ela certamente vai estar boa. E o que a gente quer incentivar vocês é que vocês busquem ajuda mesmo, para que vocês possam melhorar essa administração de vocês. E se você já tem uma administração boa, parabéns, é isso aí mesmo, continua assim. E não guarde só para você, passa adiante, ajude um amigo seu, ajude um conhecido, ofereça essa ajuda, sabe? Para que ele também possa usufruir disso. Uhum. O casamento, como a Mary já falou, o casamento que não tem isso acaba tendo dificuldade. Então ajude, sabe? Vai lá e chega, se ofereça, né? Para que a pessoa ela possa também usufruir desse benefício, né? Nós viajamos com um casal, eu não vou falar o nome deles porque eu não pedi permissão, mas ele vai saber de quem eu tô falando, ele logo vai lembrar. Nós viajamos com um casal e eu achei muito legal. Ele andava com um bloquinho e ele anotava tudo o que ele comprava. Eu disse, nossa, você é mais regrado que eu. Ele disse assim eu não me perco nas finanças, porque a verdade é que assim, como nós trabalhamos, né, de uma forma autônoma também, tem isso, né, amor? Porque quando você trabalha numa empresa, você sabe quanto entra e você pode programar, mas nós não temos essa programação agora mesmo, menos ainda, né? Então assim, nós temos que cuidar, porque quando nós trabalhamos de forma autônoma, é muito fácil a gente se perder nas finanças, porque a gente não tem uma entrada fixa do valor, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Queridos, outra coisa que eu não quero deixar de falar, que eu acho muito importante, não empreste dinheiro. Hoje mesmo eu li uma frase, depois eu vou deixar nos comentários de quem é a frase, quando você empresta dinheiro, você perde o amigo e o dinheiro. Então é melhor você não emprestar, porque assim você só perde o amigo e você ainda tem o dinheiro, né? E de algum Franklin, não sei o que lá, mas eu vou pesquisar certinho de quem é essa frase. Então assim, saiba dizer não. Saiba dizer não para sua família, saiba dizer não para sua esposa, saiba dizer não para o seu esposo, saiba dizer não para sua mãe, para o seu irmão, para sua esposa. Porque assim, ó,
quando a gente sabe dizer não, né, sempre com muita educação, com muito amor, se você puder, você ajuda, mas tipo assim, quando você você ajuda alguém, a sua família precisa saber, a sua esposa precisa estar de acordo, o seu marido precisa estar de acordo, porque o dinheiro não é seu. Ah, mas eu vou ajudar a minha família. Aqui em casa nós temos um acordo muito certo. Você não empresta para sua família, eu não empresto para minha. Se precisar, a gente banca alguma coisa, a gente paga junto, a gente leva um sacolão, mas emprestar dinheiro é muito sério. A não ser que você vai emprestar e você vai perder de vista. Que aquilo não vai trazer uma situação... Se a pessoa devolver, é lucro. Se a pessoa devolver, é lucro e você vai estar em paz com isso. Então, assim, é muito sério isso. Você, família. Você, família. Você, família. Que na sua família você vai estar em paz com isso. Eu já vi muito casal brigando sério por conta do marido fazer empréstimo para a mãe, para o pai, por conta da esposa fazer empréstimo para a irmã, para o irmão, para o filho, até para o filho. Ah, mas gente, vocês não ajudam o filho? Claro que eu ajudo minha filha, eu quero o melhor para ela. Só que sempre tem que estar em acordo. Porque quando a gente faz coisas escondidas, isso não... Primeiro que não agrada a Deus, né? É verdade. E depois, assim, não é legal um casal ter coisas escondidas na área financeira, porque essas coisas sempre vêm à tona. Amém. Não existe isso, né? É verdade. Então, queridos, esse é o assunto que a gente quis abordar com vocês hoje. É muito bom poder estar falando com vocês. Pena que a gente não pode estar abraçando a todos nas nossas reuniões. É verdade. Mas em breve a gente vai estar lá, né? Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, porque se inscrevendo no canal você recebe a notificação, né, de que tem vídeo novo lá. E dá um joinha, né, lá pra gente, fazer, né? Esse vídeo circular. Se você gostou desse conteúdo, faça circular, né? Eu acho que é um conteúdo legal, acho que é um aprendizado para todos nós, né? E também veja lá no Instagram, no meu Instagram é @marivailate, adiciona lá. Eu sempre deixo uma mensagem para os casais, a gente sempre procura deixar uma palavra para os casais, né? E é isso aí. E precisando da gente também no Instagram da Mary, vocês podem ligar, ter os contatos. No final do vídeo também vai aparecer os nossos contatos. Né? A gente está à disposição também para estar auxiliando os casais. É muito legal, porque assim, tem pessoas que realmente, eu achei muito legal, faz umas 2 semanas uma moça me procurou, né? Referente também a um assunto. E foi muito legal, uma troca de experiências, queridos. Eu sempre digo assim que quem busca ajuda, quem tem esse coração disposto a aprender, vai longe e pode sim viver um casamento feliz, né? Um casamento, como a gente sempre diz, não vem pronto, se constrói. E é uma construção que nunca acaba. Ela vai até o final das nossas vidas, né? Sempre nós descobrimos algo que nós podemos melhorar. Amém, amados? Então, um beijo para você, para sua família. Tudo de bom, bom final de semana. Muito obrigada por vocês estarem conosco. Amém. E um beijo. E quem diria, olhando para trás, que essa história ainda tinha um final feliz. Esses 2 mundos distantes se encontram e nasce o amor. E quem diria, depois de tanta coisa, de tantos ajustes no coração, hoje eterniza a nova canção do